Exatamente, Flaviano. É um tema de muita relevância porque o bruxismo hoje, né, ele ocorre em uma grande parcela da nossa população, principalmente pelo fato de muita gente hoje ter problema emocional, problema psicológico, né, problema financeiro, e isso aí acarreta em problemas dentários severos, como a gente vê nessa imagem aqui, ó, né? Aqui é uma pessoa, né, um paciente, tem vários dentes quebrados, desgastados, ocasionados pelo bruxismo. E o bruxismo a gente vai ver que se não fizer um excelente tratamento, não fizer nenhum trabalho de reabilitação, de proteção desses dentes, a tendência é que esses dentes continuem desgastando, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, da imagem, o paciente precisava fazer primeiramente um tratamento de reabilitação primeiro, recuperar a dimensão desses dentes, né, deixar os dentes alinhados, os dentes que estão desgastados, quebrados, reabilitar, para posteriormente fazer uma placa de forma que proteja esses dentes. Pode passar? Então, gente, olha que coisa interessante. O bruxismo hoje ele atinge 30% da população mundial. Então, se a gente pensar em nível mundial, é muitas pessoas, né? Se a gente pensar que hoje nós temos uma população de 6 bilhões, 6 bilhões e meio de habitantes, isso dá 1/3, né? Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, aqui, o que a gente observa? Geralmente o bruxismo, como a gente tem nessa imagem, ele acontece de forma noturna. É quando a pessoa está lá no momento de repouso, né? Teoricamente seria o momento de repouso, a pessoa está com alguma tensão emocional, com algum problema psicológico, né? Algum problema não resolvido, né? Durante a vida, tudo, e a pessoa começa a ter apertamento, começa a apertar muitos dentes. E nesse apertamento, nesse ranger de dentes, começa a ter os desgastes, começa a quebrar ponta de cuspe de molar, ponta de canino. E esse problema, se não for tratado, vai só piorando. Pode passar? Então, gente, quais são os principais sintomas do bruxismo que a gente encontra, né? É dor de cabeça, né? Geralmente uma dor de cabeça no músculo temporal, que localiza-se na parte lateral da nossa face, né? Por que geralmente acomete essa região? Porque quando a gente faz o apertamento, quando a gente aperta os dentes aqui na frente, a gente pode ter a questão do desgaste dentário, e associado a isso, uma dor de ouvido, porque o côndilo da mandíbula ele vai começar a apertar muito essa região e vai irradiar para os músculos temporais e para os músculos da face, né, que seria o músculo masseter, o músculo bucinador. Então, todos esses músculos aqui vão ficar muito inflamados e vai levar a dores. Dor de ouvido, porque o côndilo está muito próximo ao ouvido. Pode ter estalos durante a mastigação, às vezes alguns pacientes relatam isso, quando vai mastigar sente alguns estalos. E principalmente o que a gente observa no consultório são questão de desgastes de dente, né? Então o paciente tem bruxismo, é muito comum ter desgaste dentário, ter fratura de algum dente, né? Então esses aqui são os principais sintomas que a gente tem. Pode passar? Aqui, gente, só para vocês verem como é que o bruxismo acarreta, ó, isso aqui é um paciente considerado jovem, né? E já está com todos os dentes da frente desgastados, ó. Vai da ponta do canino até a ponta do outro canino. E todos os dentes incisivos já não tem aquele quadradinho na parte de cima, né? Já foi totalmente desgastada essa área. Isso aqui leva-se anos, né? Isso aqui não é questão de meses ou questão de semanas. Isso aqui leva anos para que isso aconteça. E agora a gente falou, se não tratar, a tendência é continuar quebrando cada vez mais dente. A gente tem casos, né, que a gente nem vai postar aqui, que o dente do paciente fica metade desse aqui com o que já está desgastado. Aí é uma situação extremamente complexa, porque você precisa fazer um tratamento de reabilitação completa da boca do paciente para depois fazer a placa. Pode passar? Então, gente, um dispositivo que a gente usa para quando a pessoa faz o bruxismo é justamente a placa de bruxismo, né? Nós vamos mostrar aqui como é que é a placa. É uma placa que pode ser feita em acetato, em silicone ou em acrílico. A que a gente mais utiliza no consultório seria a placa de acrílico, porque a placa de acrílico é uma placa mais resistente, uma placa mais dura, e quando a pessoa faz o apertamento, ela tem mais resistência, ou seja, já vai evitar de fraturar. Lembrando, gente, que ela não causa a cura, tá? Se eu usar uma placa de bruxismo, ela vai me curar do bruxismo? Ou seja, vai me curar de eu evitar de fazer apertamento, de fazer ranger de dentes? Não, ela não vai ter essa função. Ela vai fazer a função de proteger os dentes e evitar que a gente tenha desgaste dentário. Pode passar? Então, gente, aqui nós temos o modelo de uma placa de bruxismo, já foi instalado na boca do paciente. Essa placa é uma placa de acrílico, então ela tem que geralmente cobrir a região
da metade dos dentes, né, como a gente tem na imagem aqui. É uma espessura de aproximadamente 1,5 mm a 2 e a função dela é o quê? É justamente relaxar os músculos da face, porque quando a pessoa vai fazer o apertamento, os músculos da face não vão ficar muito tensionados e também de proteger esses dentes para que não aconteçam as fraturas dentárias. Quando a gente já pega um paciente já tem vários dentes fraturados, quebrados, não dá para a gente fazer a placa imediatamente. A gente precisa fazer um trabalho de reconstrução dos dentes, né? Fazer coroas, restaurações em resina, tudo direitinho. E aí sim depois a gente faz a placa para que a gente consiga estabilizar o quadro do paciente. Aí o doutor André trazendo para você informação sobre o bruxismo, né? Esse tema extremamente importante, como eu disse, né? Que muitas vezes tem nem sabe, né, André? Exatamente, Flaviano. Por isso que muitas vezes pode trazer consequências, né? Pode. A gente tem paciente que às vezes chega no consultório e associa que está com uma dor de ouvido, aí acha que está com um problema no ouvido, né? Tem que procurar algum otorrino ou algum especialista nessa área. Mas, na verdade, a dor de ouvido pode ser um sinal do bruxismo, como a gente comentou. Exatamente aqui, ó. A dor de ouvido, porque o côndilo da mandíbula está muito próximo à região do ouvido. Então, na hora que tem alguma inflamação nessa área, porque o côndilo, quando você faz apertamento dos dentes, você aperta ele aqui. E o ouvido pode ser atingido devido ao fato de ser muito próximo. Então, esses sinais e sintomas aqui é a principal referência para nós no consultório para a gente detectar se a pessoa tem bruxismo ou não. O senhor citou a questão da ansiedade, né? É hoje um dos principais fatores que causa o bruxismo? É a questão psicológica mesmo? Totalmente, Flaviana. Assim, se a gente pegar hoje, a grande parcela da nossa população está com grandes problemas emocionais, psicológicos, né? E familiares, enfim. Então, isso, infelizmente, acarreta na boca. A gente pode achar que não, mas uma ansiedade que a pessoa tenha, algum estresse emocional, leva a pessoa a começar a apertar os dentes. E se a gente pensar assim, hoje 30% da população mundial tem bruxismo, é uma quantidade muito grande de pessoas, né? A gente está falando de quase 1/3 da população mundial tem esse problema. Nós estamos vendo aqui a imagem, a pessoa está dormindo. Ele acontece só dormindo, André? Eu sempre tenho essa curiosidade. Ou, sim, por exemplo, durante o dia, involuntariamente, ele pode acontecer também? Pode. Vai depender, Flaviano, do grau de... Como a gente falou, em relação ao estresse emocional e o estresse psicológico, a pessoa está. Então, se a pessoa tiver com esse estresse muito carregado, a pessoa pode ter o bruxismo noturno ou o bruxismo diurno. Aí o uso da placa não vai se resumir apenas a usar à noite, por exemplo. Tem que usar também durante o dia. Porque durante o dia pode acontecer, a pessoa está lá trabalhando, de repente ela trava os dentes, começa a ranger do nada, né? Às vezes é um pico de tensão que a pessoa teve, e aí às vezes tem que usar a placa até durante o dia. Às vezes num momento de raiva, né? De estresse máximo, né? Aí tem que usar até a placa. Não é comum, é mais durante a noite. É por isso que é importante a avaliação, até mesmo para saber o grau desse bruxismo, né? Exatamente. E tem situações que não tem jeito. Tem situações em que o paciente, por mais que ele faça esse tratamento com a gente no consultório, fazer a placa, reabilitar os dentes, o apertamento às vezes vai ser mantido. Então, isso precisa fazer um tratamento multidisciplinar, inclusive com psicólogo, por exemplo. Porque se a pessoa não fizer nenhum tratamento com o psicólogo, às vezes a causa que está levando o bruxismo não é tratada. A gente vai fazer a proteção dos dentes, mas o que está causando o bruxismo não é o dentista que trata, e sim um psicólogo. Esse é um ponto importante, né, André? Porque aí você vai fazer o tratamento para evitar as complicações, as consequências em relação à questão dentária, né? Exatamente. Mas se não tratar a causa, né? O tratamento não vai, você vai perder o tratamento, não vai ter resultado. É um tratamento que vai ficar no meio do caminho, a gente fala, né? Claro que tem situações que são temporárias, às vezes a pessoa está num pico de estresse por causa de um novo emprego, porque a pessoa está passando por alguma turbulência, né? Tem que investigar o motivo, e às vezes o bruxismo vai amenizando, sim, com o passar do tempo, com o passar dos meses, tudo. Agora, se for uma coisa muito mais, vamos falar assim, mais grave, aí não tem condições. A gente tem que avaliar o paciente, tentar descobrir o que pode estar causando isso, e muitas vezes tem que indicar para algum profissional para poder avaliar. Então, por exemplo, minha esposa, ela é psicóloga, então às vezes a gente tem que fazer essa parceria entre um profissional e outro. Se a gente detecta que pode ser algum problema mais profundo, que não vai resolver somente fazer a placa e reabilitar os dentes, tem que caminhar para algum psicólogo. Eu tenho até a mensagem aqui do Fernando, lá do bairro Esplanada, ele está perguntando o seguinte: tem uma idade em que a situação aparece com mais evidência ou pode acontecer em qualquer idade? Né?
qualquer idade, viu? Inclusive tem crianças hoje, né, que já tem bruxismo, já tem ranger de dentes, e o caso da criança não existe um tratamento assim como a gente faz em adulto, né, quando tem dente permanente, de fazer placas, essas coisas. A criança tem que fazer tratamento pedagógico e tratamento psicológico, porque não dá, para a gente fazer uma placa em criança. A criança não vai usar, ela não vai ter noção de colocar a placa, vai acabar se perdendo aquilo ali. Então, existe o bruxismo, sim, infantil. Inclusive, geralmente a gente indica para algum odontopediatra, né? Tem mais a área psicológica ali. E pode acarretar, gente, pacientes muito jovens, tá? A gente tem, por exemplo, eu tenho no consultório pacientes ali de 20 e poucos anos, paciente na casa dos 40, 50 e até idosos. Até idosos também está tendo bruxismo. Então, não tem idade. E no caso da questão da criança, aí é importante os pais ficarem atentos, né, André? Os pais ficarem atentos. Porque qualquer sinal, né, que pode indicar a questão do bruxismo, é necessário buscar esse apoio profissional o quanto antes, né? Para não aumentar as consequências. Exatamente. Né? E criança é muito comum, gente, ter os dentinhos tudo ali, né, niveladinho, né? Parece que pegou uma lixa e passou nos dentes tudo. O dente fica tudo mesmo tamanhozinho. A criança, às vezes, relata muita dor nos dentes, né? Os dentes ficam, tipo, sensíveis, dor musculares, a criança queixa que está doendo muito a região do rosto. Então, é um sinal que está tendo bruxismo. E, claro, né, fazer uma avaliação, às vezes, ali familiar, essas coisas aí, que já seria um psicólogo, a gente vai descobrir que o problema, igual a gente falou, é um pouco mais sério em relação somente à questão dentária. E quando a criança está dormindo, ficar sempre atento, porque o ranger dos dentes também, sempre atento. Às vezes, à noite, a criança está lá dormindo, mas está lá, fazendo apertamento, às vezes rangendo dente, aí já é um sinal que realmente precisa procurar um profissional. E, gente, precisa buscar esse apoio, né? Porque as consequências podem ser gravíssimas, né, André? Não só na questão da qualidade de vida, mas você pode ter uma consequência muito grave também na questão dentária, né? E a criança, igualzinho você falou, se não tratar, ela pode carregar isso para a adolescência, para a fase adulta. Então, às vezes, não é uma questão temporária. Às vezes, a criança está com bruxismo agora, mas se não tratar a causa, como a gente falou, vai levar isso para o resto da vida, né? Eu tenho lá pacientes que às vezes começou com bruxismo na juventude e não pode tirar a placa de jeito nenhum. Vai ter que ficar usando a placa por muitos anos. E igual a gente falou, às vezes tem paciente que não quer, vamos falar assim, fazer nenhum tratamento psicológico. Às vezes tem um preconceito que, psicólogo é quando a pessoa vai porque a pessoa tem algum problema muito sério. Às vezes não é, às vezes é uma coisa simples que dá para ser resolvido, ser tratado e vai melhorar a questão do bruxismo. Gente, o dia a dia, principalmente de todo mundo, está cada dia mais carregado e mais estressante, né, André? Justamente. Por isso que a ansiedade, né, hoje ela acarreta diversos problemas à sua saúde, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, essa era tecnológica, celular, informação muito rápida, isso está sendo transferido para as crianças. Então, justamente, você buscar um apoio de um profissional é buscar qualidade de vida. Todo mundo quer qualidade de vida. Todo mundo quer qualidade de vida, porque pessoa que não tem qualidade de vida, infelizmente, a pessoa vai ter sérios problemas, né? Não só problemas bucais, mas problemas também sistêmicos, né? A pessoa pode ter problema de pressão alta, né? Que é muito ansioso, dificilmente a pressão ela é normal, problema cardíaco, e acarreta vários problemas mesmo. E um indício de tudo isso pode ser o bruxismo, é por isso que o André está trazendo essa informação para você hoje, né? E está sempre com as portas abertas lá do consultório para poder te atender sempre com rapidez e com eficiência, trazendo sempre a orientação, a dica adequada. Muito obrigado também ao Fernando e todos os telespectadores que sempre encaminham para a gente aqui perguntas, porque a proposta também é essa, responder você. Muito obrigado, meu André. Vou mandar só um abraço aqui, viu, Flaviano? Vamos lá, registra o abraço, é importante. Queria mandar um abraço para o Emanuel, para a Maria de Lourdes, para a Conceição e a sua irmã Joana, para a dona Helena. Um abraço para os meus pais, um abraço para minha esposa Cristina e para a minha enteada Luísa. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todas elas. Que está sempre ligado aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Um abraço também para a Vilma, lá do bairro Serra Verde, onde eu estava fazendo caminhada ali na rua Pitangui, né? Hoje pela manhã eu falei isso e o Ian começou a rir, né? Eu faço caminhada, gente. Estou preocupado também com a minha saúde, né? Isso, tá certo. O André vem aqui com frequência, outros profissionais também. Sempre a gente estimula isso, exercício físico é saúde. Estava fazendo caminhada e lá próximo ao clube da prefeitura eu encontrei com a dona Vilma, falando que acompanha a programação da TV Candidez o dia todo, né? Ela adora a TV Candidez, está sempre ligada aqui na programação, sempre ligada na dica do doutor André, na dica aqui do advogado da área da Previdência, enfim, sempre de olho nas informações que o programa traz. Muito obrigado, viu, dona Vilma, pelo carinho, pela audiência. Continue sempre ligada aqui na TV Candidez. Muito bacana, isso aí.
Muito obrigado, viu, André? Obrigado, Flaviano. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço para você e para todos. Toda semana o doutor André está aqui ao vivo, né? E, inclusive, a participação dele fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Por isso que o doutor André está aqui toda semana. Logo após o programa, é só acessar o portal sistemampa.com.br. Bom dia, Divinópolis, segunda edição, dá uma pausa, eu vou para o intervalo. Na sequência tem a participação da repórter Carla Mariela, trazendo informações aqui sobre o caso Lorena Marcondes, tem informações atualizadas sobre este caso, te convido a ficar ligado no programa. Ela conversou agora há pouco com o advogado de defesa, ela vai trazer a entrevista e o posicionamento do advogado, falando sobre a estratégia que a defesa tem adotado neste caso, em relação à questão das provas. Você vai ter detalhes sobre isso logo após o intervalo, não sai daí, eu volto já.